Oi, galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar de um tema muito importante, que é a clamidiose felina. E para tirar todas as nossas dúvidas, convidamos a médica veterinária, especialista em gatos, doutora Alice Almeida, graduada em Medicina Veterinária pela FAGE e pós-graduada pelo Instituto Qualitas em Medicina Felina. Seja bem-vinda, Alice, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Alice, para a gente começar, você pode falar brevemente sobre sua experiência com gatos? Pô, Ana, na verdade, assim, gato sempre foi uma paixão desde a graduação, né? E por entender que é uma espécie bem diferente, foi aonde realmente eu ingressei para entender melhor a espécie através da pós-graduação. E desde então, hoje, meu trabalho é praticamente 100% focado para felinos, né? Eu era responsável por uma clínica de felinos aqui em Jaguariúna por 2 anos e agora sigo atendendo apenas felinos também em outras clínicas. Então, há pelo menos 4 anos, meu atendimento é todo focado em medicina felina mesmo. Certo. E a gente tem muitas dúvidas relacionadas à clamídia, então eu vou começar aqui as nossas perguntas, que a primeira é o primeiro sinal de alerta que o tutor precisa ter para identificar os sinais de uma possível clamidiose e quando assim procurar essa ajuda veterinária. Bom, na verdade, o primeiro sinal da família, um dos primeiros sinais, é a alteração ocular, né? A clamídia, ela causa muita conjuntivite aguda. Então, os primeiros sinais é aquela secreção ocular que geralmente começa em um olho só, depois acaba ficando bilateral e que agudiza muito rápido, né? Então, evolui muito rápido para uma conjuntivite. Então, é aquele olho avermelhado, inchado, que começa a sair muita secreção. Às vezes começa com aguinha mesmo, aquela secreção serosa, e evolui para aquela secreção purulenta, que parece um pus saindo dos olhinhos. Então, Certo. esse é o primeiro sinal. E me explica uma coisa, é fato ou fake que a clamídia atinge somente gatos mais jovens? Então, Ana, geralmente atinge mais os jovens mesmo. Geralmente, o que a gente vê no nosso dia a dia são pacientes aí de 2 meses a 1 ano de idade, né, com a clamídia. Dificilmente a gente encontra pacientes mais velhos que isso com a clamídia. A não ser que seja algum paciente, por exemplo, muito imunossuprimido. Então, é uma doença de gato jovem mesmo. Tá certo. E quais são os protocolos necessários para curar a doença e evitar a contaminação de outros animais? E, inclusive, eu tenho uma dúvida extra, ela é somente entre gatos ou ela pode passar, por exemplo, se a pessoa tiver um cachorro também na casa? Então, geralmente a clamídia, a gente está falando mais da clamídia celis, né? Sim, Então, a clamídia celis geralmente é uma doença que a gente se preocupa entre gatos, certo. né? Os principais protocolos é uma doença de ambiente de superpopulação, Ana. Então, a primeira coisa que a gente se preocupa é o ambiente, né? Então, a primeira coisa para a gente eliminar a doença, tentar isolar o paciente doente de outros animais. Se já tiver, por exemplo, um ambiente inteiro ali doente, a gente vai tratar toda a colônia, né? Vai tratar do ambiente em si, porque a clamídia é uma bactéria que ela não é tão forte. Fora de um hospedeiro, ela tende a morrer muito rápido, né? Tá, Então, desde que a gente tenha um controle muito bom de higiene e a gente consiga isolar os hospedeiros, a gente consegue eliminar a doença de um ambiente, né? Então, o que a gente vai fazer? Localizou a clamídia, isola aquele paciente e vamos tratar o ambiente e tentar ver se existe outros pacientes doentes também naquela região. Os tá. doentes a gente isola, os outros acompanham e trata o ambiente. Como que a gente trata? Cloro, hipoclorito de sódio mesmo. Então, higieniza todo o local e mantém o isolamento. Tá certo. E os medicamentos, quais são os mais indicados para o tratamento da clamídia felis? A clamídia, geralmente a gente fala de uma doença sistêmica, né? Apesar dela se apresentar mais nos olhos, ela também pode evoluir com sintomas respiratórios, né? Então, quando a gente fala de sistêmico, a gente tem que tratar sistemicamente. Então, como que a gente faz? O tratamento geralmente envolve antibiótico terapia, né?
principal antibiótico de escolha aí que a gente tem é a tetraciclina, são as doxiciclinas, né, que vai de 3 a 4 semanas de tratamento. Se o paciente não aceitar aquela medicação, a gente pode correr também para amoxicilina com clavulanato. Então, é antibiótico para pode falar. Tá certo. E a gente tem uma dúvida aqui também, que é, mesmo vacinados, os gatos podem contrair a doença? Podem. A vacina, ela não elimina 100% o risco de infecção e de manifestação de sintomas. O que acontece? A vacina, ela diminui a chance. Então, ela causa uma imunização, né? É menos comum desenvolver a doença estando vacinado, mas pode acontecer dependendo da imunidade daquele paciente. Mesmo ele estando vacinado, baixou a imunidade, pode acontecer. Certo, e continuando nessa linha da vacina, por exemplo, em caso de recorrência da Chlamydia felis em gatos tratados, o que precisa fazer para evitar? Para ser bem sincera, Ana, não é tão comum recorrência. Ah, legal. Porque, na verdade, a gente fala, a clamídia, ela é basicamente de imunidade, né? A gente tem ele muito nos pacientes pequenos que são animais imunossuprimidos, geralmente. Então, se você vacinou, se você tratou e subiu a imunidade daquele paciente e tratou certinho, dificilmente é para a gente ter uma recorrência. Tá certo. E para a gente finalizar, Alice, por ser altamente contaminante, a Chlamydia felis ela é considerada uma zoonose? Porque às vezes as pessoas confundem também com a Chlamydia de humanos. Como é que é isso? Então, na verdade, a clamídia ela tem alguns subtipos, né? Que podem até ser consideradas mais zoonoses. Por exemplo, a clamídia psicocyte, né, que é de aves, que pode acometer humanos. Falando exclusivamente da Chlamydia felis, de gato, a gente não tem evidência científica de zoonose, né? No meu dia a dia, nunca vi, nunca ouvi falar. Existe um único artigo que eu particularmente ouvi, que falava da possibilidade da clamídia em um paciente imunossuprimido com HIV e pode ter desenvolvido, mas assim, não tem nada garantido, é tudo muito superficial, pode ser contestado muito facilmente. Então, a princípio, não é considerado uma zoonose. Tá certo. Olha, a gente vai chegando ao final aqui do nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria de saber se você tem alguma consideração final, dicas, ou quiser dar mais alguma informação sobre essa doença. Imagina, Ana, foi um prazer estar com vocês. Na verdade, assim, eu fico muito feliz do interesse em vocês em conhecer os gatinhos, né? Não tenho a dica maior que eu tenho para vocês é estudem felinos. Ele é um paciente totalmente diferente dos cães, né? Então ele tem muitas particularidades. É muito importante que vocês que estão começando já introduzam esse de cara e aprendam que o gatinho é um paciente individualizado e muito diferente. A gente brinca que eles são os nossos ETzinhos. Então é basicamente isso.